mostrando os bastidores aqui do Tarde Livre. Vamos lá, doutora Poliana deve ter dançado muito em tertúlia, não foi? Ou no som? Eu não posso dar bandeira da idade, assim, ao vivo, A né? pessoa não quer entregar a idade, isso é uma coisa assim, antiga. O que eu acho é que também. esse saudosismo, né, de voltar, eu acho que é porque realmente as festas hoje, Carla, às vezes você olhar, às vezes os jovens não se relacionam mais tanto, né, com o mundo virtual, nem pra estar namorando. Às vezes eu vejo festa de jovem que nem pra estar namorando, se beijando, abraçando, a namorada não tá. É um grupo de homens com lado, as meninas feito mosca ao redor de um pão doce. Ou então sozinho, sabe? Como se estivesse curtindo o som sozinho. Rave é muito isso, né? O pessoal passando noite, eu vou pra rave, são 24 horas, 48 horas de festa. Tá lá a pessoa sozinha. E aí, o que tá tocando? Não sei, mas eu tô curtindo. Isso é reflexo do que está vivendo hoje, né? As relações são cada vez mais virtuais, né? Eu falo com alguém que eu não conheço, né? Do outro lado, mas acho bom falar com alguém que eu não conheço. Até os bufês infantis, cara, se não tomar cuidado, você vai pro buffet infantil de festa, né? Quando chega lá, não é só boate, não. Se tiver só boate. Tem um lugar para ficarem jogando game separado, que seria o momento das crianças estarem brincando juntas, tá pulando no pula-pula, né? Estão fazendo game sozinho. Aí é complicado. Mas vamos falar de assunto, saúde bucal, que é o que interessa aqui, que é a especialidade da doutora Poliana Bittu, e a gente vai falar sobre corrosão dos erosão dos dentes. Erosão ácida. E como é que isso acontece? Pois é, essa erosão ácida, Carla, ela acontece cada vez mais, assim, por conta dos alimentos realmente ácidos, né? O vinho tinto, o vinho branco, os refrigerantes, alguns sucos, né? E isso, assim, foi tema de vários estudos e vários trabalhos, né? Recentes, por conta de quê? Por conta de que os pacientes chegavam com muita sensibilidade no consultório, né? E não sabiam por que era que tinham essa sensibilidade, né? Era por conta dessa alimentação. Clinicamente, às vezes, o paciente, a olho nu, olhando ele em casa, ele não percebe que o dente dele está passando por um desgaste, né? Está sendo corroído, né? Ele não percebe isso. E só vai perceber quando chega no dentista, que o dentista vai olhar, às vezes, o dente mais amarelado, ou seja, sem brilho, quer dizer, a parte de cima do dente, que é o esmalte, já foi desgastada, né? E fica aquela parte de baixo, que é a dentina, que é mais amarelada. E aí esse dente... Isso não quer dizer que quem tem um dente um pouco mais amarelado, de coloração um pouco mais amarelada, vai estar com corrosão. Não quer dizer isso. Mas o que quer dizer é que muitas vezes, se aquele dente sem brilho, o paciente atente para isso. Dá para reverter a situação? Não, assim, a estrutura de esmalte, dependendo, né? Por exemplo, se for só uma simples, se for leve, né? E que o paciente tenha o cuidado, tenha uma mudança de hábito, por exemplo, é porque ele está tomando muito refrigerante, né? E aí ele é orientado para não tomar um refrigerante mais. Se isso for no início, né? Dá para essa sensibilidade diminuir. Mas se já foi perdida a estrutura de dente, né, Carla? Porque pode já acontecer isso. Aí realmente só fazendo o quê? Uma restauração. Mas isso, assim, são para pessoas com dentes mais sensíveis, né? Porque muita gente hoje toma refrigerante, muita gente toma vinho tinto. O primeiro sintoma que o paciente vai sentir é a sensibilidade. Mas às vezes ele não sente tanta sensibilidade e já está tendo um tipo de erosão em alguma parte do dente. Digamos, é como se o dente da pessoa fosse, eu não posso dizer o nome aqui, eu vou dizer, sorrisal, pronto, é como se o dente da pessoa fosse um sorrisal que entrou na água, ele fica fervendo e vai diminuindo. Vai diminuindo. Agora não é uma coisa tão rápida, né? É mais a longo prazo, é um hábito ruim que o paciente tem, por exemplo, de tomar um refrigerante o tempo inteiro, né? E aí o que é que acontece? Ao longo da vida esse dente vai sofrendo desgaste. Dependendo do uso desse refrigerante, pode ser assim, em pouco tempo, né? Em 6 meses, em 1 ano, se for intensa, a intensidade disso, né? Tem paciente que fica realmente viciado em tomar refrigerante. Eu lembrei, eu não sei se foi no teu próprio consultório que eu vi, ou foi numa revista na internet, alguma coisa assim, uma foto de um dente e aí tinha uma luz e aí mostrava que aquele dente estava aqui quase que transparente. É exatamente isso? É mais ou menos isso mesmo. No estágio avançado, inclusive a ponta do dente, né, a gente vê ela mais transparente. É isso que a gente chama atenção. Fora isso, o paciente pode sofrer com o bruxismo, até para o paciente entender que o bruxismo é ranger o dente, desgastar, uma atrição. Quer dizer, isso significa que ele desgastou o dente dele. Isso, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de simplesmente usar alimentos muito ácidos por muito tempo e se fazer com que a parte da frente, principalmente do dente, vá se desgastando.
tá? Então, quais são as recomendações, então, né? Primeiro, o paciente diminuir o uso desses alimentos ácidos. Não, mas como é que identifica? Chegando lá no dentista, doutor, eu tô só com o dente Não, sensível. o dentista observa a luz mesmo. Quando ele coloca, ele já vai observar que a estrutura do esmalte, essa parte do cima do dente, tá desgastada. Já, o dentista já vai dizer, olha, você tá sofrendo com erosão, a estrutura do seu esmalte tá desgastada, o seu dente tá sem brilho, e eu já tô vendo a parte de baixo do esmalte, que é a dentina, que é amarela. O dentista já vai identificar isso. E ele olha. Tem que colocar aquelas plaquinhas assim. Aí vai ter que, se a estrutura for muito perdida, coloca resina na frente para recompor. Porque só simplesmente fazer a mudança do hábito, ou até passar flu, que às vezes a gente prescreve flu, ou orienta o paciente, olha, use esse dentifrício, esse creme dental com bastante flu e com pouco abrasivo para melhorar, só isso às vezes já o desgaste já tá tão grande que não adianta. Então, assim, o paciente tem que ter cuidado. E assim, há o risco da pessoa quebrar o dente quando estiver comendo? Claro, há o risco. Se isso for muito prolongado, entendeu, Carla? Há risco também. Outra coisa que... As pessoas que quebram o dente com facilidade talvez estejam com a corrosão Pode dental. ser uma erosão ou pode ser uma atrição. Quebram com facilidade porque também estão rangendo os dentes à noite, né? Então, deixando a estrutura do dente mais frágil. Também pode ser por isso, né? Além disso, o que a gente orienta também é assim, às vezes o paciente encontra-se, eu já vi isso, para ser vendido, né, no comércio, algumas coisas que eles ficam querendo usar para deixar o dente branco, né? Pozinhos, lembra né? aquele negócio que a gente falou semana passada, que o pessoal traz de Miami, vende como muamba, antes como era do Paraguai, agora vem de Miami. Tem agora até a propaganda, Gisele Bündchen faz a propaganda de uma fita que cola aqui no dente e vai para trás. Qualquer pessoa vai poder usar aquela fita. Os americanos usam bastante aquela fita, só que a fita, ela não consegue clarear bem o dente, entendeu? Não penetra bem. Então, um clareamento assim, que eles usam muito como se fosse assim, vamos pra festa hoje à noite, né? Vamos botar a fita, remove placa, remove aquela camada superficial escurecida e o paciente fica achando que tá claro, mas volta logo, né? É importante o paciente procurar um tratamento, cara, que tenha duração. Agora, né? O uso prolongado dessas fitas pode provocar essa corrosão. Pode. E o uso também de quê? Dos pozinhos, que eu já vi até em revistinhas dessas que você pede, reembolso, né, pra vender, essas coisas assim. Aí tem um pozinho que é pra botar na escova de dente e fazer a escovação. Quer dizer, botar bicarbonato. Aí você tá fazendo o quê? Erosão do seu dente com a própria escovação. É como se você estivesse esfregando areia no seu dente. Com risco de tirar, fazer a remoção da placa, com risco de arrancar a estrutura de dente também. E às vezes nem remove a placa, né? Às Porque vezes se não também escova não. direito no dia a dia, não escovando adianta. uma vez não vai adiantar. Então, muito cuidado com isso. Uma recomendação é diminuir o uso desses alimentos ácidos, né? Se tiver que fazê-los, usar canudo, porque o atrito, como o canudo não está encostando, né, exatamente na parte da frente do dente, diminui, né, essa erosão, e escovar o dente após 1 hora. Tomei aquele certo refrigerante, né, que é muito ácido, passar 1 hora para escovar, porque senão você deixou o resto daquele alimento ácido no seu dente e você vai lá com escova para ajudar. Aí abrasiona mais, certo? Só depois de uma hora que tomou o refrigerante. Porque aí a saliva também já ajudou já mineralizou, então você vai e consegue fazer a sua escovação sem produzir essa erosão. Pessoas que têm esse tipo de problema, assim que almoçam, elas podem escovar o dente? Pode, deve escovar. Mas almoça com refrigerante? Sim, mas aí se alimentou ácido, não. E sucos ácidos também, né? Suco de limão, laranja cítrico, acerola, nada, cítrico, né? E vinho tinto e vinho branco. O vinho é tão bom para outras coisas. Não mas... Vai prejudicar o dente logo. Vinho branco eu achava que era mais fraco. Não, o vinho branco, assim, com relação ao manchamento do dente, né? Porque ele não tem corante, né? Ele realmente não vai manchar. Mesmo. Mas com relação à acidez também, ele é ácido. Tá certo. Doutora Poliana agora tem um canal na internet. Uau. Olha, agora ela é das redes sociais, modernas. Olha, se você quiser mandar suas perguntas para a doutora Poliana, né? Você entra no site www.sauderh, saúde sem acento, tá? Tá saindo aí no vídeo, olha aí a doutora Poliana, chique, poderosa, tá aí, ó. www.sauderh.com.br/doutora Poliana responde. Poliana com 2 L's, Y e 2 N's, tudo junto. Isso. Então tá aí. Qualquer dúvida, entra no site do Tarde Livre, aí a gente coloca um link direto pro site da doutora Poliana. Pronto. E aí também, tudo que a gente tá falando aqui, por exemplo, o artigo falando, vai ter também lá, tá? O artigo sobre erosão ácida tá no site, né? Pra quem quiser ler e se aprofundar no assunto. Deixa eu perguntar uma coisa, pipoca prejudica os dentes?
Não, por quê? Não, porque a gente vai mostrar uma matéria de pipoca agora. Ó, eu prometi essa matéria.